o seu coração dispara, sua respiração acelera, suas mãos começam a suar. Você já sentiu isso? Se eu te disser que não pode ser exatamente o que você pensa. Muita gente confunde ansiedade com crise de pânico e pior, acaba tratando errado. O que eu vou falar nesse vídeo pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio corpo e sua mente. Porque hoje eu vou te mostrar como identificar os sintomas certos e entender de uma vez por todas a diferença entre ansiedade e crise de pânico. E no final eu vou compartilhar um teste rápido para te ajudar, para saber se você precisa de ajuda. Então fica comigo até o final, porque isso pode transformar a maneira como você lida com o estresse e as suas emoções. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu uso técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. Se você tem interesse ou curiosidade em saber mais, vou deixar alguns links aqui na descrição. Agora vamos entender primeiramente o que é ansiedade. Você já perdeu noite de sono porque a sua mente simplesmente não desliga? Imagina que você deita na cama, apaga a luz, tenta relaxar, mas o seu cérebro simplesmente decide que é hora de lembrar daquela coisa vergonhosa que você fez há 5 anos atrás. Já passou por isso? Pois é. Isso é um sinal clássico da ansiedade. Ansiedade é aquela sensação de alerta constante, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Mas saiba que, em certo nível, a ansiedade ela é normal e até mesmo necessário para a nossa sobrevivência. O nosso cérebro ele foi programado para responder ao perigo. Por isso, nós sentimos ansiedade. Eu vou explicar melhor com um exemplo. Os nossos ancestrais precisavam da ansiedade para sobreviver. Imagina que você escutasse um barulho na floresta. E isso provavelmente seria suspeito, poderia ser algum animal ali, alguma coisa. Então, era melhor sair correndo antes do que fosse tarde. O problema é que, hoje em dia, nosso cérebro ele reage da mesma forma a um e-mail de trabalho ou alguma notificação do celular. Ou seja, a ansiedade ela não é sua inimiga. Ela só ficou um pouco desregulada com a modernidade. O problema começa quando esse alerta ele nunca é desligado. Quando a sua mente ela transforma qualquer coisa em um perigo. Quando você vive constantemente tenso, cansado e com medo do futuro. Então, esse é o grande problema. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é simplesmente o país mais ansioso do mundo. E as mulheres acabam sendo as mais afetadas. Você faz ideia do porquê? Comenta aqui o que você acha que pode ser o motivo. Agora vamos entender como diferenciar a ansiedade do pânico. Para isso, vamos falar sobre os sintomas de cada um. Isso é importante para você saber se você está ansioso ou se está tendo uma crise de pânico. Então, eu vou listar os sintomas agora e veja se você se identifica com algum deles. Pensamentos catastróficos, que são pensamentos exagerados, vendo sempre o pior, coração acelerado, insônia, dificuldade de concentração, sensação de estar sempre preocupado com o futuro. Por exemplo, você está de boa no seu dia e do nada um pensamento aparece. E se eu perder meu emprego? Se eu não conseguir pagar as minhas contas? E se algo ruim acontecer? Isso é ansiedade. Agora vamos falar um pouco sobre crise de pânico. Os principais sintomas de uma crise de pânico são taquicardia extrema, sudorese intensa, sensação de desmaio e formigamento, sensação de que vai morrer ou enlouquecer, por exemplo. Entenda que na crise de pânico, todo sintoma ele vem muito forte, ele vem muito intenso. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve uma crise de pânico pode achar que está tendo um ataque cardíaco, por exemplo. Ela vai sentir dor no peito, falta de ar, tontura, e tudo isso parece muito real. Mas, na verdade, é o corpo em estado de alerta máximo. A grande diferença é que o pânico vem de repente, sem aviso. Já a ansiedade ela pode ser constante e durar várias semanas ou até mesmo meses. Agora me conta, você já passou por algo assim? Compartilha aqui nos comentários. Outra coisa importante de entender é que existem tipos de transtornos de ansiedade. Agora que você já entendeu a diferença, vamos falar sobre os tipos de transtorno de ansiedade. Eu vou falar sobre os principais e você me diz nos comentários se você já sentiu algo parecido. Nós temos a ansiedade generalizada, que é conhecido também como TAG, que ele é uma preocupação constante e excessiva com eventos do dia a dia. Então, geralmente, esse transtorno, esse tipo, ele se estende por dias, meses e pode ir e voltar. Nós temos a fobia social, que é o medo intenso de situações sociais. Tem as fobias específicas, que é o medo irracional de algo específico, como barata, altura, injeções, palhaços. Temos a síndrome do pânico, que são ataques repentinos de terror intenso, como eu falei os exemplos, os sintomas, algo muito forte. Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que também é conhecido como TOC, que são pensamentos intrusivos e rituais repetitivos, como lavar a mão em excesso, verificar se a porta está trancada, enfim.
Tem também o estresse pós-traumático, que é conhecido como TEPT, e que é a ansiedade extrema após um evento traumático. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro, ela pode ficar com o estresse pós-traumático de andar de carro, por exemplo. Agora, uma parte muito importante: como podemos controlar a ansiedade e crise de pânico? Bem, a depender da intensidade, é muito importante que procure a ajuda de um profissional. Agora, uma coisa muito importante: como nós podemos controlar a ansiedade e crise de pânico? Bem, primeiro é importante entender que, a depender da intensidade, é muito importante a ajuda de um profissional, certo? Porém, existem exercícios e técnicas que podem te ajudar a lidar com tudo isso. E uma delas, mais eficiente, é a respiração diafragmática, que basicamente consiste em você inspirar o ar por 4 segundos, segurar esse ar por 7 segundos e soltar ele pela boca por 8 segundos. Tem também o que nós chamamos de exposição gradual, que serve muito para fobias, para enfrentar o medo aos poucos. Agora, isso também é importante um profissional, porque ele vai saber dosar o tipo de exposição, o nível da exposição que você pode fazer. E tem também a meditação da Mindfulness, né, que hoje em dia é mais conhecida, que ela ajuda a focar no momento presente através da respiração. É uma meditação muito eficiente para lidar com ansiedade e crise de pânico. Temos também atividades físicas. Não é segredo para ninguém que a atividade física ela ajuda demais a melhorar o nosso humor, a controlar a ansiedade, porque o nosso corpo ele responde muito bem ao movimento. A alimentação também faz total diferença. Tem pessoas, por exemplo, que se tomar muito café, muito álcool, Coca-Cola, isso ataca a ansiedade. Então é muito importante cuidar da alimentação. E por último, um tratamento profissional. A psicoterapia, em muitos casos, ela é indicada, e principalmente medicação, caso seja necessário. O psiquiatra ele vai avaliar isso. Porque tudo isso, somando, vai te ajudar a lidar com a ansiedade e principalmente a controlar as crises de pânico. Agora um teste rápido para saber quando você sofre com ansiedade. São apenas algumas perguntas para ajudar você a identificar o nível da sua ansiedade. A primeira é: você se preocupa com pequenas coisas e não consegue parar de pensar nelas? Segunda pergunta: o seu coração acelera sem motivo aparente? Terceiro, você evita lugares ou situações por medo? Quarto, já sentiu que ia perder o controle ou enlouquecer? Quinta, o seu sono ele é constantemente ruim por conta de preocupações? Se você disse sim para pelo menos 3 dessas perguntas, pode ser um sinal de que a ansiedade está interferindo na sua vida. Se esse for o caso, procure um profissional para que você possa ser melhor cuidado. E lembre-se, você não está sozinho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like, compartilha com alguém que pode precisar dessa informação. E se você quer mais vídeos sobre saúde mental e bem-estar, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu estou postando vídeos novos. Agora me conta, qual técnica de controle de ansiedade você já tentou e já funcionou com você? Comenta aqui embaixo, talvez o seu comentário pode ajudar outra pessoa que passou pelo mesmo problema que você. Abraço, até o próximo vídeo.